Vamos orar todos juntos. Senhor Deus, Pai, Santo e Misericordioso, que nos ama. Antes, nós todos que estávamos longe do Senhor Deus, fomos salvos, resgatados pelo Senhor. Nós que éramos inimigos do Senhor, através da morte do Senhor Jesus na cruz, fomos reconciliados com Deus. E sem nenhum valor a ser pago por nós mesmos, somos considerados como seus filhos e conseguimos a esperança tão grande e gloriosa de podermos entrar no seu reino. Nós agradecemos por toda essa graça que o Senhor Deus tem nos permitido. Nós todos que fomos remidos pelo sangue precioso diante do Senhor, estamos reunidos para aprendermos a palavra, para estarmos em comunhão, Senhor. Nesse tempo agora também nós acreditamos que o Senhor esteja junto conosco. Que cada pessoa por pessoa, que o Senhor Deus possa estar observando, permitindo a graça necessária. Que o Senhor Deus permita a maior graça para cada um e condução. Senhor, nossas igrejas que estão pelo país, que estão pelo mundo afora, aqueles que estão em todos os lugares no meio da dificuldade pregando o seu evangelho. Que o Senhor Deus permita a sua graça, a sua palavra, possa sustentá-los com maior força. Que possam guardar a fé para pregar o evangelho diante do Senhor Deus e assim cumprir o evangelho diante do Senhor. Que o Senhor Deus possa estar junto deles, Senhor. Aqueles que estão no meio da doença, aqueles que estão no meio da tentação, que o Senhor Deus permita graça para cada um deles, para que nenhuma pessoa se perca, Senhor. Aqueles que estiverem no meio da doença, que o Senhor Deus permita graça para cada um, que o Senhor possa permitir mais uma oportunidade para poderem cumprir o trabalho precioso diante do Senhor. Que nos permita a graça necessária a todos os momentos. Que o Senhor Deus possa nos manifestar essa santa palavra para nós, para que assim nós possamos compreender essa grande graça, que nós possamos em toda a nossa vivência aprender a sua palavra, possamos viver para o meio dessa grande graça sem falta, Senhor, e assim nós possamos ser estabelecidos. Oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Então vamos ouvir o cântico preparado pelo coral.
Muito obrigado. Agradeço por terem louvado sobre o fruto do Espírito Santo. Vamos procurar a palavra da Bíblia. Vamos procurar a palavra de Gálatas, capítulo 5. Vamos procurar a palavra de Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 22 ao 26, eu irei ler. Gálatas, capítulo 5, versículo 22 ao 25. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Então, todo domingo pela manhã, nós estamos cada momento aprendendo sobre o fruto do Espírito Santo. Então, o objetivo de estarmos aprendendo a Bíblia é para que nós possamos, através da Bíblia, conhecer ao Senhor Deus. Em João capítulo 1, versículo 1, realmente, desde o princípio, houve a palavra. Então, a palavra ela sempre existiu desde o início, porque o Senhor Deus não é visível. Então, como é que pode manifestar a Deus que não é visível? Porque através da criação do Senhor Deus, através de todo esse trabalho do Senhor, nós podemos conhecer ao Senhor Deus. Então, quer dizer que é uma maneira mais correta de conhecermos a Deus, é através da Bíblia. É por isso que a palavra, ela realmente esteve presente desde o princípio. Então, ela era para manifestar a existência do Criador. Então, quer dizer que o Senhor Deus, ele se manifesta através da palavra. Então, essa palavra é o Senhor Deus. Então, esta palavra é Deus. Então, para nós conhecermos ao Senhor Deus, nós precisamos ter essa palavra, e essa palavra ela foi escrita através da Bíblia, e sem a Bíblia nós não poderíamos conhecer ao Senhor. Se não podemos conhecer, não podemos crer. Então, você realmente dizer que crê sem conhecer, isso é um mito, isso é uma idolatria, isso não está certo. Então, o Senhor Deus ele já nos permitiu diversas evidências para que possamos crer no Senhor. Assim como podemos ver em João capítulo 5, versículo 39. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, através da Bíblia, nós podemos conhecer ao Senhor Deus. E se nós conhecemos ao Senhor Deus, nós podemos saber qual é o valor do ser humano, em que destino ele está situado. Então, o Senhor, ele realmente é um ser realmente precioso. Então, é por isso que o homem, realmente mesmo ele estando no meio do pecado, ele estava no meio do juízo do Senhor Deus, sem o Senhor. Então, como é que esse pecador ele pode receber a salvação? Então, o Senhor, ele, através da Bíblia, já permitiu essa oportunidade para sabermos.
O objetivo para aprendermos a Bíblia diante do Senhor Deus é para nascermos de novo, é para recebermos a vida eterna. Então nós recebemos a salvação, nascemos de novo, é tudo através da palavra. É por isso que nós fomos feitos de semente incorruptíveis. É tudo através da palavra do Senhor Deus. Então quer dizer que através da palavra verdadeira, realmente existem várias palavras que nós realmente recebemos essa graça diante do Senhor Deus. Então nós, através da palavra do Senhor Deus, podemos ouvir essa graça, essa palavra e receber essa graça, receber a salvação, que é permitida através do Espírito Santo. É por isso que após recebermos a salvação, na palavra da Bíblia, o Espírito Santo ele nos permite essa graça para podermos viver diante do Senhor Deus. Então, cada momento mais, nós vamos realmente mudando esse nosso formato de vida, essa concupiscência que nós tínhamos dentro de nós. Então, agora sim, nós precisamos saber diferenciar qual é a santa vontade do Senhor Deus. A nossa vivência realmente ela precisa mudar. É por isso que em 1 Timóteo, capítulo 3, realmente a Bíblia foi escrita pela vontade do Senhor Deus, realmente para que assim nós pudéssemos conhecer ao Senhor Deus, assim nós pudéssemos aprender a vontade do Senhor Deus. É para fazer a santa vontade do Senhor Deus, para que nós possamos ser purificados diante do Senhor. Então, a Bíblia não foi criada pelo homem, a Bíblia realmente toda foi inspirada pelo Senhor Deus. Quer dizer que o homem somente escreveu essa Bíblia através do Senhor. Muitas pessoas dizem, tem o autor da Bíblia, fulano de tal. O autor da Bíblia é o Senhor Deus, mas os escritores, aqueles que escreveram a Bíblia, são mais de 40 pessoas por volta, de 40 pessoas que escreveram algo que foi permitido diretamente por Deus. Então tudo foi escrito através da vontade do Senhor Deus. Então assim nós podemos conhecer ao Senhor. Assim nós podemos crer, podemos ouvir diante do Senhor Deus a sua vontade. Assim nós podemos receber todo tipo de ensinamento, toda a graça diante do Senhor Deus. Quer dizer que essa é a maneira que o Senhor Deus ele ensina o cristão. Nós podemos dizer que o ensinamento diante do Senhor Deus, todos nós cristãos estamos diante do Senhor e assim vamos aprendendo. Realmente nós podemos descobrir o que realmente está errado, o que está certo, porque o Espírito Santo, ele repreende o pecado, e não somente repreende, mas ele também conserta para que nós possamos viver de forma correta. Porque se ele somente repreendesse e não corrigisse, o que aconteceria? Então, cada momento mais, realmente é necessário que ele vá nos consertando, ele vai nos consertando, ele vai nos permitindo essa graça diante do Senhor Deus. E assim ele permite para que nós possamos viver diante do Senhor Deus de forma santa. E ele nos ensina para que possamos viver como tal. Então, neste mundo também, realmente as pessoas dizem que criam seres humanos que sejam como seres humanos. Então tem muitas pessoas que recebem vários ensinamentos dentro da escola. Mas o que as pessoas chamam essa pessoa que tem algum problema de personalidade? Falam, nossa, que pessoa ignorante. A pessoa pode ter o seu mestrado, pode ter o seu doutorado, ele pode ter recebido vários tipos de ensinamento, educação boas deste mundo, mas se olharmos para essa pessoa, as maneiras, a personalidade estiver errada, essa pessoa é considerada como ignorante. Então quer dizer que é uma pessoa que não aprendeu. Então mesmo que ela não tenha vindo aprender na escola de forma correta, mas tem pessoas que realmente a personalidade é muito boa. Então, realmente, você aprender algo, você não aprende somente na escola. Então, se nós olharmos para senhores que já viveram durante um longo período de tempo, realmente o que está certo, o que está errado, então, ao meio de ouvir essa palavra, o ensinamento do vida a vida, eles levam como uma sabedoria a mais. Então, através dos acontecimentos da Bíblia,
Nós aprendemos sobre o conhecimento dos cristãos, nós ouvimos, aprendemos, nós vamos sentindo, assim nós vamos crescendo juntos. Assim realmente é necessário para que nós possamos ir crescendo e possamos aprender através da Bíblia. Nós não somente ouvimos essa palavra e recebemos a salvação, mas como a vontade realmente do cristão que recebe a personalidade do Senhor, cada momento mais ele vai parecendo com o Senhor. Então, por isso que em Gálatas, capítulo 5, versículo 19, realmente até que a vontade do Espírito Santo seja formada em nós. Realmente ele cada momento vai sentindo as dores de parto novamente. Então nós podemos ver que realmente a mãe ela recebe muitas dores de parto para poder criar o filho, para ensinar o filho também. Então toda a vida. Então nós podemos ver que o filho ele é a ligação realmente dessa ventre da mãe. Então são os frutos. Então quando você precisa ter frutos. Então, mas mesmo que você tenha frutos, pode ser que os frutos estejam bons ou sejam muito pequenos, não sejam comestíveis. Então, isso é algo muito difícil. Então, é necessário ser um fruto bom para se comer, bonito de se ver. É por isso que os filhos eles são os frutos dos pais. É por isso que ao crescer recebem todo tipo de ensinamento. Eles podem receber os elogios das pessoas do mundo. Então quer dizer que os pais eles vão estar felizes ao olhar para esses filhos, porque eles estão sendo respeitados por muitas pessoas. Então muitas pessoas vão dizer, nossa, você tem um filho ótimo. Então, quer dizer que ótimos pais, eles podem ter ótimos filhos, podem ensinar bem aos seus filhos. Então, mas de qualquer maneira, o Senhor Deus ele salvou a nós pecadores e ele não somente nos salvou e se contentou com isso. Então, cada momento mais, realmente como filhos do Senhor Deus, que se olharmos para o mundo, o Senhor ele já havia dito, em João capítulo 8, então, o Senhor Jesus disse para os judeus, realmente vós viestes do diabo que é o vosso pai, vocês não são filhos de Deus, pelas vossas obras, realmente vós nascestes do diabo. Então, se olharmos em João capítulo 8, versículo 44, realmente diz, vós praticais as obras de vosso pai. Realmente que é mentiroso. Então, quer dizer que todo momento que mente, ele fala como se fosse seu. Quer dizer que ele está falando mentiras como se fossem verdade. Então, quer dizer que assim, realmente, o diabo ele se tornou o pai da mentira. Então, as pessoas que não nasceram de novo, elas vão se parecendo cada momento mais com o diabo. E assim elas vão por fim para onde o diabo vai. Então a pessoa que recebeu a salvação, após receber a salvação, ele passa da morte para a vida. Quer dizer que o filho do diabo ele se torna filho do Senhor Deus. Então quer dizer que você vai crescendo como filho do Senhor Deus, você recebe o ensinamento. O filho de um rei, se nós olharmos para um príncipe, ele recebe um ensinamento como um filho do rei. Então nós somos filhos do Senhor Deus, nós somos seres bem mais preciosos do que o filho de um rei. Nós somos seres preciosos, gloriosos. É por isso que nós precisamos saber que o Senhor ele sempre está nos ensinando cada momento mais. Então eu receber a salvação, eu ter sido salvo, eu não posso me contentar somente com isso. Cada momento mais, o Senhor ele permite para que nós possamos ir parecendo com o Senhor. Quer dizer que a nossa maneira de pensar, o nosso jeito de agir, cada momento mais vai se parecendo com o Senhor. Que assim, realmente, sem restar muito, nós podemos ir para o reino do Senhor Deus e assim poderemos entrar na glória do Senhor Deus. Então, assim é por isso que é necessário ser mudado, com certeza. Então nós não podemos ser imitadores dessa geração. Então em Romanos capítulo 15 ele já disse que nós realmente podemos aprender qual é a santa, boa vontade do Senhor Deus. Assim realmente diferenciar e assim podemos viver para essa vontade, colocar em prática. Então é por isso que através da palavra nós podemos conhecer ao Senhor. Através da palavra nós podemos receber esse ensinamento do Senhor. Então quer dizer que assim nós vamos sendo aperfeiçoados, quer dizer, cada momento mais como filho do Senhor Deus.
Então, como o apóstolo Paulo já havia dito para Timóteo, é como filho do Senhor Deus, como um homem do Senhor, como aqueles que são do povo do Senhor, do reino de Deus. Então, como é tão glorioso esse nome de ser filho do Senhor Deus, você ser o homem de Deus. Então, se você não for homem do Senhor Deus, realmente ele iria dizer, ah, você é filho do diabo, não é mesmo? Então, porque ele já disse que realmente em Efésios capítulo 2 que éramos filhos da ira. Então, mas agora somos filhos do Senhor Deus, agora realmente recebemos essa grande graça. Então, se nós olharmos para Timóteo, que era filho da fé de apóstolo Paulo, apóstolo Paulo não havia casado, ele não tinha filho, mas ele amou Timóteo como se fosse o seu filho. Então, disse realmente, você que é o homem do Senhor Deus, você que é aquele servo do Senhor Deus, realmente aparta, afasta-te, desvia-te dessas coisas do mundo, dos pecados do mundo. Então assim, possa se tornar um exemplo para as pessoas do mundo. Então, ele realmente ensinou dessa maneira. Quer dizer, cada momento mais, ele precisa se aperfeiçoar como filho do Senhor Deus. Ele precisa cada momento mais realmente se parecer com o Senhor Deus. Porque o Senhor Jesus disse, realmente, quem viu a mim viu ao Pai. Então quer dizer que o Senhor Deus, ele veio com formato de homem, que é o Senhor Jesus. Então quer dizer que através da palavra do Senhor Deus, através do amor, através da graça do Senhor Deus, assim nós podemos ver quem é o Senhor Deus. Então, porque quem viu o Senhor Jesus viu ao Pai. Então, realmente, como é que nós podemos dizer, realmente, o Senhor Deus nos mostre como é o Senhor? Não tem como, porque nós já vimos o Senhor Jesus, como os discípulos já viram. Então, da mesma maneira, realmente, essa palavra que nós cremos, esse Senhor Deus que nós estamos crendo, realmente é o Senhor Jesus que está dentro de nós, realmente através das nossas ações, através da nossa vivência, realmente ela precisa ser manifestada. Realmente nós não podemos nos tornar como o Senhor Deus. Então, realmente o apóstolo Paulo disse, realmente, como eu sou imitador de Cristo, realmente vós também precisam ser os meus imitadores. Então, realmente ser imitador quer dizer que você vai se parecendo com. Então, o apóstolo Paulo é aquele que foi parecendo com o Senhor Jesus, quer dizer que ele manifestou a imagem de Cristo em si. Então, o Senhor Jesus que morreu e ressuscitou, ele se manifestou como o Espírito Santo em apóstolo Paulo. Então, nós podemos dizer que o Senhor Jesus ele se manifestou mais uma vez, realmente através de apóstolo Paulo. Desde aquele momento que o apóstolo Paulo havia recebido a salvação, até o último momento de ele ter pregado o evangelho em Roma e sendo decapitado. Se olharmos a vivência dele, não existe falhas. Então, nós podemos dizer que realmente nós todos éramos pecadores em Cristo, mas realmente o apóstolo Paulo disse com grande confiança, realmente eu sou imitador de Cristo, então vós também precisam ser os meus imitadores. Então como é que um homem ele pode se parecer com o Senhor? Como em Mateus capítulo 5, versículo 48, o Senhor Jesus já havia dito, realmente vós também precisam ser perfeitos como o vosso Pai, que é perfeito nos céus. Realmente nós precisamos ser perfeitos, nós precisamos se tornar amorosos como o Senhor Deus, nós precisamos ser mudados, transformados como o Senhor Deus, cada momento mais. Então o Senhor ele não pediu algo que era impossível para nós. Realmente para nos tornarmos como o Senhor Jesus, como o apóstolo Paulo, como o Senhor Jesus, realmente nós não podemos nos tornar igual a eles, mas nós precisamos nos parecer cada momento mais. Quer dizer que realmente uma pessoa que recebeu a salvação, ela ir se parecendo com as pessoas do mundo, e por fim não pode parecer com o diabo. Ou seja, a maneira de agir, a maneira de falar, realmente não pode ser igual ao diabo. Então, porque um cristão que recebeu a salvação, realmente ele precisa manifestar esse aroma de Cristo. Ele não pode ter um outro tipo de cheiro. É por isso, de qualquer maneira, a cada momento mais que vamos nos parecendo com o Senhor, podemos ir tendo o fruto do Espírito Santo. O fruto do Espírito Santo quer dizer que é o aroma de Cristo. Nós podemos dizer que ele fala que é o Espírito do Senhor, ele fala que é o Espírito Santo, o Espírito de Jesus Cristo. Todos são os mesmos Espírito. Então, o Senhor ele está a cada momento dentro de nós, fazendo com que nós possamos nos parecer com o Senhor, possamos ter o fruto do Senhor. O fruto do Espírito Santo. Realmente nós pensamos, o fruto do Espírito Santo existe, mas como é que pecadores como eu posso ter os frutos do Espírito Santo? Nós não podemos falar assim.
Porque imagine, realmente nós que éramos pecadores imundos, que merecemos receber essa maldição, recebemos essa graça e nos tornamos filhos do Senhor Deus. Realmente é uma grande graça. Quer dizer, o pecador imundo que iria para o inferno eterno diante do Senhor Deus, ele recebeu essa grande graça, agora pode entrar no reino do Senhor Deus. Realmente é uma grande graça do Senhor Deus. Então realmente não é pela minha força que eu vou me tornar filho do Senhor Deus. Realmente quer dizer que eu vou ir crescendo. Realmente como uma flor, ela vai crescer, uma planta vai crescendo, ela pode ter as flores, pode ter o fruto, não é algo natural que sai dele próprio, é somente através do Senhor Deus. Então nós todos realmente podemos ter o Espírito Santo dentro de nós que vai mudando a nossa vivência. Então como é que o que nós precisamos fazer então por nós mesmos? O que nós precisamos fazer é ouvirmos a palavra e que crescemos. Então, porque assim, sem eu mesmo perceber, eu vou sendo mudado. Da mesma maneira como uma criança que ela realmente de forma normal ela vai sendo amamentada pela mãe, recebe o amor da família. Então cada momento mais ele pode ir crescendo, ele vai crescendo. Se ele recebe algum tipo de ensinamento, ele pode realmente aprender em questões de personalidade, valores. Então, realmente dentro da igreja também nós todos que recebemos a salvação. Então, se olharmos em grego, a igreja se chama Ekklesia, quer dizer que é um grupo seleto, diferenciado. Porque todas as pessoas do mundo, realmente, se olharmos ricos com ricos, nós podemos ver realmente políticos com políticos, realmente comerciantes com outros comerciantes, aqueles que dançam com pessoas que dançam, pessoas que jogam golfe com aqueles que têm o mesmo hobby. Nós podemos ver malandros com malandros, realmente é o mesmo tipo, sempre com o mesmo tipo. Realmente me desculpe, mas realmente nós também vivíamos este meio. Mas agora nós somos diferenciados disso. O Senhor Jesus ele já disse que nós não somos pertencentes deste mundo, nós fomos escolhidos pelo Senhor neste mundo. É por isso que a Eclésia representa a igreja, o grupo realmente diferenciado diante do Senhor Deus. Agora nós todos agora precisamos estar separados deles, nós realmente não podemos tocar coisas realmente imundas, nós realmente agora precisamos estar diferenciados, porque nós somos um grupo diferenciado diante do Senhor Deus. Agora realmente, já que se você estiver sozinho, é difícil, é por isso que o Senhor ele está no meio de nós, onde realmente ele pode trabalhar. Então existe algo que me preocupa hoje em dia. Então, por conta desse coronavírus, realmente, evitando para que realmente de ser infectados, nós usamos máscara, realmente evitamos onde as pessoas elas podem estar reunidas, dentro da igreja também, nós não conseguimos nos reunir livremente. Então, nós falamos 10%, 20%, nós não estamos conseguindo realmente nos reunir por completo, nós recebemos vários tipos de restrições, não é? Então, os cristãos eles se sentem abafados, não é? Porque eles precisavam estar juntos, em comunhão, precisavam comer juntos, precisavam conversar, estar perto. Então, se manter essa relação realmente distante, até o coração fica distante. Então, se os pais, os filhos, eles ficam longe um do outro, vamos pensar, realmente ele fica durante muito tempo no exterior estudando. Então, ao passar muito tempo, até o coração ele pode se desaproximar, pode ficar longe. Então, se olharmos realmente uma família ter se dividido com o marido e a esposa por conta dos estudos do filho, então eles vivem separados. Então, realmente até o coração vai se separando. Por cada momento pode ser pessoas que cheguem até a divorciarem. Então, realmente o Senhor ele disse para nós nos esforçarmos em nos reunirmos. Tem a relação das pessoas de sempre querem realmente estarem longe um do outro e falar, por que nós sempre nos reunimos bastante? Então, mas nós sempre precisamos nos reunir, seja no domingo, seja no retiro, realmente em todo momento possível nós precisamos nos reunir, porque assim, reunindo nós podemos aprender a palavra do Senhor Deus. Então, assim nós podemos nos parecer com o Senhor, realmente dentro dessa comunhão um com o outro. Então, se não tiver algo chamado a igreja, realmente após receber a salvação, realmente durante os 4 anos que recebi a salvação, não houve nenhuma pessoa que me ensinasse o que era a igreja. Então, realmente eu passei por diversas dificuldades, realmente foi muito difícil. E se eu continuasse assim, eu teria realmente acontecido um grande problema. Mas depois eu descobri o que era a igreja.
Mas depois, agora, qual é a preocupação? Realmente, nós nos encontramos pessoalmente, mas agora estamos fazendo o quê? De forma tudo online. Tem pessoas que ouvem a palavra de forma online, que o evangelho é pregado. Então, de forma online, nós chamamos de Zoom, o programa que estamos usando, onde nós podemos nos encontrar. Então, realmente, eu acho um grande alívio. Mas isso não pode se manter por muito tempo. Então, por quê? Porque se manter por muito tempo, realmente, nós somente podemos aprender algo, nós podemos realmente ter a força de conhecer ao Senhor, nos parecemos com o Senhor, ao nós estarmos em comunhão. Então, somente você ouvir de forma online, você ouvir presencialmente é totalmente diferente. Então, se olharmos na televisão, realmente temos diversas coisas que nós podemos ver. Realmente tem muitas pessoas que falam, viagem pelo mundo, não é? Então, eles mostram o mundo todo, lá pra cá, realmente todas as culturas. Olhando a TV, nós podemos ver como se estivéssemos assistindo a um filme. Porque eu começo a pensar, será que eu preciso gastar o meu dinheiro para viajar pelo mundo? Realmente, se eu posso dar o dinheiro aqui só pela TV e assistir, então será que é o mesmo de que você assistir pela TV do que você ir pessoalmente? Claro que é diferente, né? Se você for pessoalmente, é totalmente diferente. Quando eu fui para a África para poder evangelizar, então eu vi realmente a savana, onde eu podia ver os leões, os elefantes, as girafas. Eu vi isso pessoalmente, que antes eu via somente na TV. Então, se formos para fora, realmente pode acontecer um grande problema em algumas aldeias africanas, porque tem leões. Então, realmente, quando eu fui no local, pessoalmente, para ver, realmente é diferente. Então, da mesma maneira, nós fazemos de forma offline, nós fazemos de forma online, é diferente. Então, realmente, tudo que eu estou pregando agora, realmente, ela é transmitida de forma online. Tá até no exterior, todos estão assistindo e podem assistir de forma online. Então, é por isso que, realmente, nossa pregação realmente está em 220 igrejas pelo país. Pelo exterior estão em mais de 78. Realmente, países realmente tem bem mais igrejas do que aqui. Então todos eles traduzem e ouvem. Então como isso é bom, não é? Então antes era algo que era inimaginável. Realmente é bom. Mas algo melhor do que isso seria bom se nós pudéssemos nos reunir, olharmos um para o outro, para pregarmos o evangelho e assim ouvirmos a palavra. Então qual é a minha preocupação agora no momento? Então isso é alguma forma emergencial. Se nós podemos estar reunidos, nós podemos nos reunir para o retiro de verão. Mas tem muitas pessoas que não conseguem se reunir. E as pessoas que receberam a salvação já faz um longo período de tempo, realmente se sentem muito tristes por não conseguirem ir. Tem pessoas que vão de carro para poderem ver o local de retiro, porque eles querem tanto ir, mas não podem ir. Então, realmente, pelo menos as igrejas pelo menos estão fazendo os seminários e estão conseguindo se reunir. Então, se não tivesse restrições, nós estaríamos realmente cheios de convidados. Tem outras pessoas que dizem que eles realmente se sentem saudades e visitam as suas igrejas, dão uma volta pela igreja. Tem outras pessoas que dizem, eu estou me sentindo muito confortável porque eu não vou para a igreja agora, porque eu posso deitar no sofá, posso levantar, acordar, dormir. Então, bom que eu estou muito confortável. Para que eu vou para a igreja? Então, para que eu vou precisar ir para até o local de retiro? É só ouvir aqui de casa. Então isso é um grande problema. Então assim a vida de fé dessa pessoa ela pode ser quebrada. Ela vai se tornar uma pessoa realmente individualista. Nós precisamos nos reunir, nós precisamos servir um ao outro, nós precisamos ajudar um ao outro. Realmente no meio disso o Senhor ele trabalha. E nós todos, cada momento mais, vamos nos parecendo com o Senhor. Realmente isso não pode durar muito tempo, isso precisa acabar rápido. Mas a minha preocupação é que realmente as pessoas elas se acomodem de ficar em casa, ouvindo a palavra em casa.
Realmente as pessoas que ouvem de forma online também, realmente eu espero que possam estar cientes disso. E se puderem reunir, que todos possam reunir. Então com certeza daqui a pouco agora nós iremos vivenciar um período que dizem with corona. Vamos pensar corona como se fosse uma gripe. Então realmente até por realmente gripes tem muitas pessoas que pegam e podem morrer. Então realmente nós tomamos uma vacina, agora podemos nos prevenir dessa gripe. Então realmente é bom nós sempre estarmos atentos e nos cuidarmos. Mas eu gostaria que nós pudéssemos nos reunir livremente, para que assim possamos estar fazendo o retiro todos juntos. Então isso não é somente para as outras pessoas que eu digo, realmente é para o nosso crescimento espiritual. Então porque pode ser que nós nos tornemos prematuros espirituais. Então me desculpe falar uma coisa dessas, mas eu realmente quero dizer isso. Então realmente é para que nós possamos realmente aprender em espírito e assim nós possamos ser aptos diante do Senhor Deus. A cada momento mais, como filhos do Senhor Deus, nós vamos realmente chegando em um momento perfeito diante do Senhor para fazermos toda a boa obra diante do Senhor Deus. Então, para fazer a boa obra diante do Senhor Deus. Realmente, para que isso possa acontecer, nós primeiro precisamos formar a imagem diante do Senhor Deus. Então, nós não falamos sobre política. Então, agora um novo presidente, ano que vem, realmente precisa ser eleito. Então, realmente, o presidente de um país, realmente, se fizer bem, ele pode se enriquecer, realmente, ele pode empobrecer. Então, o poder que uma pessoa tem, a influência que uma pessoa tem é muito forte. E no nosso país, o poder do presidente é muito forte. Então, quem é que vai se tornar um presidente? Então, realmente, é grande preocupação. Então, realmente, tem algumas pessoas que podem parecer com presidentes, mas eu não sei. Porque a influência de uma pessoa só é incrível. Então, as pessoas que vão se tornar presidentes, eles estarem brigando, realmente xingando um ao outro, realmente é muito difícil, porque nós pensamos, olhem só para essa pessoa. Então, antes de ele se tornar um presidente, ele precisa ter a condição, a personalidade para ser um presidente. Então, realmente, houve pessoas que, realmente no início eram presidentes, eles viviam, faziam bem, mas depois que se tornaram presidentes, eles começavam a errar. Então, é bom que eles fazem coisas boas, mas também o problema é que eles fazem algo errado depois, por fim. Seria bom se eles vivessem realmente certos, só até o final. Então, nós podemos ver Abraham Lincoln nos Estados Unidos. Ele era um verdadeiro cristão. Então, após se tornar presidente, realmente ele era um presidente incrível. Então, muitas pessoas respeitam ele ainda. Então, se nós vemos o presidente dos Estados Unidos, realmente tem vários presidentes, não somente ele, que realmente, após eles se aposentarem da presidência, eles realmente recebem um grande respeito. Então, no nosso país teve realmente presidentes que depois de deixarem de ser presidentes, eles fizeram uma grande riqueza. Então não pode ser assim. Então por que eu falo uma coisa dessas? Porque para nós cristãos é a mesma coisa. Então mais do que nós façamos algo primeiro, é necessário que a personalidade seja formada. Então, porque se você deixar um trabalho para uma pessoa que não tem personalidade nenhuma, realmente você está jogando fora esse trabalho. Você causa um grande problema. Então, realmente, se nós deixarmos uma pessoa que não é apta para ser um rei e você coloca ele para ser como um rei, é realmente um grande problema. Então, realmente, uma pessoa sábia, ela olha para as outras pessoas, recebe o conhecimento de muitas pessoas. Realmente, nosso país também. Realmente, se tem alguma coisa que nós realmente desejamos para que essa pessoa seja presidente, realmente não que ele vá se torne um presidente e dê um lugar para as pessoas que apoiaram, os partidos que apoiaram ele. Realmente nós precisamos conseguir uma pessoa incrível que possa realmente ver o trabalho da pessoa, realmente pela qualificação dela, e colocar para que essa pessoa possa trabalhar em determinado lugar ou ministério, e assim o país todo viveria bem. Não ficar cedendo cargos, não ficar fazendo esses favores políticos. Então, realmente, para que isso possa acontecer para nós cristãos, nós precisamos ter essa personalidade formada em nós.
As pessoas que nós dizemos que precisam pregar, claro, realmente não são pessoas que estão pregando porque elas são perfeitas. Tem pessoas que realmente falta alguma coisa, tem pessoas que conseguem fazer isso ou aquilo, ou não conseguem isso. Mas cada momento mais vão se parecendo com o Senhor. Então, como realmente evangelizadores, realmente eles vão se tornar. Então, me desculpem, mas realmente precisa ter essa personalidade de um líder. Então, realmente não nas coisas pequenas, mas nas coisas grandes também. Então, antes de eu partir para cima, querer fazer algo incrível, realmente eu preciso formar essa personalidade de Cristo em mim. Então, realmente, cada momento mais, assim, nós vamos nos parecendo com o Senhor. Então, assim, nós possamos ser perfeitos para fazermos a vontade do Senhor Deus. Então, realmente, nós primeiro precisamos ter essa personalidade de Cristo para que nós possamos fazer um trabalho. Então, porque se não for assim, você faz o trabalho e depois causa um problema. Então, a pessoa faz o trabalho e ela se torna arrogante. Ela faz o trabalho e ela se gloria. Então, realmente, isso não saiu da personalidade, lá do centro do coração. É por isso que isso se torna um problema. Porque se olharmos os 9 frutos do Espírito Santo, são as personalidades do cristão, que o cristão precisa ter. Então, vocês não podem dizer, não tem nenhuma relação comigo. É por isso que eu estou falando continuamente de forma repetida até doer os ouvidos. Nós estamos continuamente aprendendo e nós aprendemos até o 8º hoje. Realmente nós estamos querendo falar sobre a mansidão, que nós realmente já vimos continuamente sobre o amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Então, claro que realmente de uma vez eu queria pregar 2 ou até 3 de uma vez. Então, mas quanto mais eu vou preparando a Bíblia, eu vendo que cada um a um realmente é muito precioso. É por isso que realmente mesmo que eu pregue somente um, eu não consigo pregar tudo. Então é por isso que eu estou continuamente pregando um a um para todos. Realmente eu também estou preocupado como é que eu vou me expressar por completo, porque parece que eu não vou conseguir pregar realmente completamente todo o ensinamento dessa Bíblia. Então, se nós olharmos aqui, a mansidão é a personalidade direta do Senhor Jesus. Então, Mateus capítulo 15, realmente o Senhor Jesus ele disse que ele era manso e humilde de coração. Então, realmente, toma o meu jugo e aprendei comigo. Então, o Senhor Jesus é um ser manso e humilde. Então, é por isso que os cristãos que receberam a salvação, realmente o Senhor Jesus ele morreu por nós e ressuscitou. Ele ressuscitou e nos permitiu o Espírito da ressurreição. Então, assim, o Espírito de Jesus veio para nós. Nós recebemos a vida do Senhor, nós recebemos o Espírito do Senhor, nós podemos receber esse coração do Senhor. Em Filipenses capítulo 2, versículo 5, realmente nós precisamos ter esse coração, que é o coração de Cristo Jesus. Então, se nós recebemos a vida de Cristo Jesus, nós precisamos receber o coração de Cristo também. Então, agora nós realmente precisamos ter esse Espírito Santo que nos ajuda a ter esse coração do Espírito Santo. Então, o que é esse coração de Jesus? Realmente nós temos sermos mansos e humildes. Então, toma o meu jugo e aprender. Então, realmente agora nós precisamos aprender sobre o Senhor, que Ele é manso por completo. Então, nós aprendemos algo. Então não é eu trancar a porta e pegar essa Bíblia, ficar sós e começar a ler, decorar, ficar desejando a Bíblia. Será que é assim que eu posso aprender sobre a Bíblia? Realmente o Espírito Santo não se aprende dessa maneira. Então, realmente o conhecimento deste mundo você pode aprender pela sua própria cabeça. Mas realmente a palavra do Senhor Deus você precisa aprender através da própria consciência. Como? Através da sua vivência, através da sua ação, através da vivência, através da experiência no dia a dia. Porque senão assim não tem como aprender. Então realmente durante um longo período de tempo, realmente nós precisamos ir aprendendo cada momento, mas com experiência. Então, porque com a experiência é o que nós vamos aprendendo, realmente isso tem força. Então nós precisamos tomar esse jugo e aprender. Então nós precisamos tomar o jugo do Senhor para aprendermos. Então realmente o que é tomar esse jugo do Senhor? Então hoje em dia é difícil de vermos isso.
Então, às vezes, quando eu vou lá para o interior da Coreia, em certas partes, nós podemos ver que realmente temos bois que levam aqui, aquele equipamento de para lavrar, e nós podemos ver que um boi pequeno ainda, um novilho, ele vai do lado, vai seguindo para aprender como trabalhar. Então se ele vai para a direita, ele vai para a direita, se ele for para a esquerda, ele vai para a esquerda, vai junto. Quer dizer que assim ele vai recebendo esse jugo e vai aprendendo o trabalho. Então, porque assim mesmo que não tenha a mãe depois, esse filhote, esse novilho, ele consegue fazer esse trabalho. Da mesma maneira nós aprendemos também. Então nós aprendemos pela experiência, não é somente pela cabeça. É pelas obras, é pelo coração que você precisa aprender. Então mesmo que possa ter realmente erros, possa ter problemas, realmente não tem realmente muito o que se preocupar, porque é só pensar como é que vai fazer da próxima vez. Então, quando eu pregava também para outras pessoas individualmente, realmente tinha muitas pessoas que falavam: ah, para aquela pessoa eu não falei outras coisas que era importante, eu não falei algo que era importante, eu falei somente coisas nada a ver. Então vamos pensar, realmente um médico ele precisa rapidamente diagnosticar essa pessoa. Se ele diagnosticar errado, ele vai dar uma medicação errada, quer dizer que não vai ter efeito nenhum, não é? Então depois que envia aquela pessoa para casa, fala: ah, nossa, eu diagnostiquei errado aquela pessoa, realmente ele estava com dor de cabeça, mas eu fui lá e dei remédio para dor de barriga, por exemplo. Então eu dei um remédio errado para essa pessoa. Então não pode ser assim. Porque a palavra é o remédio. Então, realmente ela pode se tornar uma cura. Realmente ele dá esse remédio para a vida eterna. Então realmente é muito legal. Então realmente é necessário permitir a palavra mais apta para essa pessoa. Mas como é que faz? Então, realmente um médico que é bom, realmente antes de ele prescrever uma medicação, ele precisa fazer o diagnóstico certo. Então, isso não acontece do dia para a noite. É por isso que nós, cristãos, então, dentro da nossa vivência, nós vamos aprendendo o Espírito Santo. Quando nós aprendemos quando nós realmente obedecemos a nós podemos compreender a dois, e se compreendemos dois, a três, a quatro, cada momento mais. Quanto mais nós vamos aprendendo. Então, mas se nós aprendemos e não obedecemos, o que isso quer dizer? Quer dizer que o Senhor ele vai tomar de nós. Então, tem pessoas que aprendem a Bíblia durante um longo período de tempo, depois nós podemos ver as perguntas que eles fazem, são perguntas nada a ver. Mesmo que ouvindo dezenas de vezes, ele esquece. Por quê? Porque ele não vivencia isso, é por isso que não tem nenhuma relação com ele. Realmente você precisa obedecer a uma palavra assim, e realmente isso se torna meu. Então o Senhor disse: eu sou manso e humilde de coração, realmente toma o jugo e aprenda. Então realmente nós podemos tomar esse jugo e aprender diante do Senhor. Realmente agora, como é que eu vou viver diante do Senhor? Realmente cada momento mais eu posso aprender sobre o Senhor. Quer dizer que eu vou me parecendo com o Senhor. Assim realmente o Senhor ele nos traz a paz dentro do nosso coração. Então cada momento mais assim nós podemos nos parecer com o Senhor. Então agora realmente nós podemos ver que essa é uma personalidade santa do Senhor. Então agora essa parte do Senhor nós precisamos ir aprendendo. É por isso que o Senhor, que é santo e humilde, nós precisamos aprender sobre esse Senhor. Nós precisamos realmente receber como exemplo do Senhor e crescendo. Então realmente nós podemos ver que a mansidão e a humildade elas estão interligadas. Então uma pessoa que é mansa, ela não tem como se tornar arrogante. Não tem como uma pessoa realmente arrogante se tornar humilde, nem humilde se tornar um arrogante. Mansa, digo eu. E quando nós falamos de algo chamado mansidão, falando em palavras fáceis, então quer dizer que é uma pessoa suave, é uma pessoa macia, é uma pessoa calma, é uma pessoa humilde, é uma pessoa realmente simpática, amigável.
não é mesmo? Então, mas essa mansidão que o Senhor Jesus se refere é um pouco diferente do que nós podemos achar no dicionário. Como ele é um pouco diferente? Então, essa mansidão que o Senhor ele está dizendo, então, realmente, qual seja a dificuldade, qual seja o sofrimento, é você estar silenciosamente com o coração de servir ao Senhor. É esse tipo de coração. Se olharmos em Isaías capítulo 53, versículo 7, então realmente o Senhor Jesus, ele foi levado como uma ovelha que estava sendo levada para ser tosado. E ele estava silencioso, não abriu a sua boca. Então a ovelha, realmente ela é diferente de vários outros animais. A ovelha, ela realmente é bem silenciosa, realmente é bem calma, mansa. Então nós podemos dizer que o bode, ele vai e bate até no próprio dono. Realmente se bate, dói muito. Então o bode, se você prende ele numa corda e quer puxá-lo, ele não segue. Então, realmente como ele é tão realmente teimoso, mas nós podemos dizer a ovelha não precisa de corda, não precisa de coleira. Se o pastor de ovelhas diz, vamos para cá, e todas elas obedecem e vão, elas são mansas. Realmente eu estava na China em um lugar realmente onde eles disseram, vamos comer carne de cordeiro. E eles foram lá e prepararam uma ovelha como comer. E eles foram lá e pegaram a ovelha, mataram ela no dia. Era uma ovelha bem grande. Eu ia mostrar como é que realmente preparavam a ovelha. Então eles realmente chamam a ovelha para o lado e deixam ela ali. Não deixam nem amarrada, mas ela fica quieta. Deixam uma bacia embaixo do pescoço. Depois ele só furou essa ovelha com a faca. Realmente era bem difícil de ver essa cena. Mas se fosse como os outros animais, realmente ia gritar, ia tentar fugir, ia realmente se rebelar. Então, mas a ovelha, ela somente fez o quê? Derramou as lágrimas. Ela só fez e morreu. E depois acabou. Isso eu vi diversas vezes. Eu vi como é que eles matavam as ovelhas. Então, quando é levado para a tosagem, realmente até nós podemos dizer que o boi também, ele não quer ser levado para esses lugares. Então eles vão no matador e batem na cabeça do boi. Então, realmente me desculpem por falar algo tão realmente pesado, mas realmente a ovelha não é assim. Então, eu vi como eles estavam tosando as ovelhas na Austrália também. Realmente a ovelha está cheia de lã no corpo. E eles vão e pegam essa máquina de cortar cabelo, mas realmente maior, que é feito para essa ovelha. Realmente eles pegam e saem cortando a ovelha. Então se não tomar cuidado, pode ser que a ovelha realmente possa ser machucada, ela derrame sangue. Mas ela fica em silêncio, calma. Não fala nada, não fala um pio. Até cortar tudo. Depois que corta tudo, ela se torna realmente como se fosse nu. Depois ela sai andando. Então é por isso que como uma ovelha na frente de uma pessoa que está para tosá-la, realmente está silenciosa, como uma ovelha que está indo para o matadouro. Mesmo sabendo que está indo para o matadouro, está o quê? Silenciosa. Então assim nós podemos aprender quem é o Senhor Jesus. É por isso que como realmente uma ovelha que está para se cortar os seus pelos, realmente como uma ovelha que está realmente indo para o matadouro. Então o cristão, realmente qual seja a dificuldade, realmente estar silenciosamente ouvindo essa palavra do Senhor Deus, nós podemos dizer que é a mansidão. A mansidão que na Bíblia se refere, então falar que eu sou manso e humilde de coração. Quer dizer que essa pessoa ela está por completo se rebaixando diante do Senhor Deus. O que isso quer dizer? Sujeitar ao Senhor. Então se formos para o exército, então você precisa realmente se sujeitar por completo para uma pessoa que tem um cargo maior que o seu. Realmente não existe outros motivos.
Então, o Senhor Jesus, ele disse que ele não fala por si mesmo. O Senhor Jesus, realmente, ele não fala por si. Então, nada eu posso fazer por mim mesmo. Então, eu somente faço algo que for ordenado pelo Senhor Deus. É por isso que em Filipenses capítulo 2, versículo 1, o Senhor, ele disse para nós termos esse coração, que esse é o coração de Cristo. Quer dizer que o Senhor Jesus é o mesmo ser que o Senhor Deus. Ambos são os mesmos criadores. Então, mas ele abandonou o seu local, o seu trono, ausentou-se do seu trono glorioso, do mesmo do Senhor Deus, mas o Criador, ele veio com o formato de homem. Então vamos pensar, o Senhor, ele se tornar um homem é pior do que ele se tornar uma formiga deste mundo. Então, realmente ele veio com o formato de homem para este mundo. Então, ele abaixou-se a si mesmo, ele se sujeitou até a morte de cruz. Então, onde está essa sujeição? Essa sujeição até a morte. Então, o Senhor, antes de fazer esse trabalho de nos salvar, ele se sujeitou por completo a esse trabalho do Senhor Deus. Então, em Mateus capítulo 26, realmente nós podemos ver que o Senhor Jesus, antes de ser crucificado na cruz, realmente no dia anterior, o Senhor Jesus disse, realmente, Pai, que não se faça conforme a minha vontade, mas possa fazer a sua vontade. Ele disse, realmente, não façai conforme a minha vontade, mas como a vontade do Pai. Então, realmente, havia um cálice diante do Senhor Deus, que é onde era o pecado do mundo, o juízo do Senhor Deus, havia o castigo do Senhor Deus, quer dizer que é a cruz. Então, o Senhor Jesus, ele tinha o mesmo pecado, o mesmo carne que nós. Então, nós realmente iríamos fazer o Senhor Jesus receber toda a maldição, toda a tristeza, todo o sofrimento. E a carne do Senhor Jesus também não estava querendo isso. É por isso que o Senhor Jesus, ele pediu para que, se possível, passar dele este cálice. Então, mas que se passar esse cálice do Senhor Jesus, realmente quem é que vai receber? Realmente nós precisávamos beber desse cálice e irmos para o inferno. Então, mas esse cálice que nós merecemos receber, o Senhor Jesus disse, realmente não façai conforme a minha vontade, mas conforme a sua. É por isso que o Senhor Jesus, ele tomou deste cálice e morreu. Então, ele disse realmente, Deus meu, por que me abandonastes? Então, por que me abandonaste? Então, o Senhor Jesus recebeu realmente esse abandono por nós. Isso quer dizer que o Senhor Jesus recebeu por nós. Isso quer dizer que o Senhor, ele virou o rosto para o Senhor Jesus. O céu estava escuro durante 3 horas. Até o chão realmente começou a tremer, começou a ficar realmente entrar em terremoto. Então, tudo realmente para fazer conforme a vontade do Pai. Então, ele jogou fora a sua vontade. Ele se sujeitou por completo a essa vontade do Pai. Então, realmente, vocês sabem o que é essa humildade? Então, isso é humildade diante do Senhor Deus. Então, a humildade diante dos homens. Se olharmos em Filipenses capítulo 2, versículo 3. Então, eu considerar uma pessoa realmente melhor do que eu. Não é uma pessoa menor do que eu. Então, uma pessoa melhor do que eu. Realmente preciso considerar uma pessoa muito melhor do que eu. Então, assim, realmente eu preciso exaltar essa outra pessoa. Então, isso é a mansidão. Então, a arrogância é uma pessoa que realmente que ela está olhando para si e ela quer realmente crescer somente em si mesma. Realmente isso está errado. Então, realmente, uma pessoa que ela se manifesta por completo diante do Senhor Deus. É por isso que nós podemos ver que o Senhor Jesus, ele disse que ele é manso e humilde de coração. Então, nós precisamos aprender com este Senhor. Então, nós precisamos aprender com esse Senhor que é manso e humilde de coração. Como Filipenses capítulo 2, versículo 3. Realmente, qual seja o problema, realmente nós precisamos realmente considerar outra pessoa melhor do que eu. Então, nós cristãos precisamos fazer isso. Então, a pessoa
que realmente está diferenciada diante do Senhor Deus, ela pode ser mudada por completo. Então realmente não tem o que nós falarmos, nós somos assim ou assado. Realmente nós precisamos ser mansos de coração. O amor é sofredor, o amor realmente ele suporta todas as coisas. Então, você ser arrogante não é ser manso, não é você ser humilde. Então o amor realmente ele não é arrogante, ele não realmente ele suporta, ele não é individual. Então, se olharmos em 1 Coríntios capítulo 2 em diante, nós podemos ver sobre o amor, nós podemos ver quão precioso é este amor. Então, o amor é algo manso, é algo suave, é como se fosse realmente o colo da mãe. É por isso que você ser manso e humilde diante do Senhor Deus. Você vai se parecendo com o Senhor. Então, realmente eu preciso me expressar bem. Então, se olharmos em Gênesis capítulo 2, versículo 3, realmente o Senhor ele disse para Abraão para entregar ao seu filho como sacrifício. Ele realmente foi o quê? Totalmente sujeito ao Senhor. Ele disse, mas Senhor, não posso fazer isso. É um filho que eu tive aos 100 anos de idade, é um filho que eu amo tanto. Como é que eu vou fazer isso? Realmente ele poderia ter falado isso, mas o Senhor ele disse o quê? Para matar, para entregar, para sacrificar o seu filho. Então nós podemos ver que Isaac, realmente ele via que o seu pai realmente às vezes pegava a ovelha para sacrificar diante do Senhor Deus, e ele deve ter ido junto do pai. Então Isaac deve ter levado realmente uma ovelha realmente bem bonita, e ele gostava bastante da ovelha. E realmente o pai disse, realmente filha, então vamos levar essa ovelha boa que você considerou, então vamos matá-la. Porque nós precisamos entregar para o Senhor Deus. Ele fala, nossa, nós precisamos entregar essa ovelha para o Senhor. Nós precisamos entregar o melhor que nós gostamos. O que nós amamos, nós precisamos entregar ao Senhor Deus. A melhor coisa é preciso ser sacrificado diante do Senhor Deus. Nós não podemos entregar algo que nós não gostamos. Ele disse, sim, pode entregar, e pode entregar. E sacrificou. Mas dessa vez, eles subiram ao monte para poder preparar a oferta, levou a lenha. Isaac, a gente viu que o pai estava levando o fogo e a faca. Então naquele tempo tinha as outras ovelhas antes, mas dessa vez não tinha mais a ovelha. Então Isaac deve ter dito, pai, realmente nós temos a lenha, nós temos o fogo, mas onde está a ovelha que para entregar para o Senhor? Então o coração de Abraão deve ter se tornado tão pesado e poderia ter dito, você é o sacrifício, mas não disse isso. Ele falou, Senhor Deus vai se preparar, e subiu. E prepararam o altar com as pedras. Realmente foram até o lugar onde o Senhor preparou. Então agora precisava se manifestar a ovelha que o Senhor havia preparado. Mas realmente Abraão disse, meu filho amado Isaac. Então hoje a ovelha que iremos entregar para o Senhor é você. Ele falou, sim, o Senhor Deus disse dessa maneira. Então o Senhor ele disse para realmente sacrificar o seu filho. Então realmente Isaac, eu vou ter que sacrificá-lo. Então Isaac deve dizer, sim pai, pode fazer, pode me amarrar. E assim ele se deitou, fechou os olhos e disse realmente, pai, pode me sacrificar para o Senhor Deus. Realmente queria matá-lo. E o Senhor Deus apareceu naquele momento e impediu. Disse, Abraão, Abraão. Então foi 2 vezes que chamou. Que se tivesse atrasado 1 segundo mais, teria furado seu filho. Mesmo que se matasse, o Senhor poderia ressuscitá-lo. Mas o que eu quero dizer aqui agora para vocês? Então Isaac, quando ele estava com 12, 13, 14 anos, realmente ele já estava bem grande, ele tinha força. Ele podia ter segurado a mão do pai e falar, pai, você está louco? Como é que você pode matar a mim mesmo? Como é que você vai matar o seu filho? Ele não pode. O que ia acontecer ali? Realmente, como é que vai matar o seu filho? Não tem como. Como é que vai amarrá-lo? Mas Isaac, de forma mansa, como ovelha. Que antes realmente já tinham ofertado as melhores ovelhas para o Senhor Deus.
para este formato, nós podemos dizer como o Senhor Jesus, que realmente foi a ovelha que foi levada para o matador, realmente como ele tinha um formato tão parecido com o Senhor Jesus. Então isso é você ser manso e humilde, entenderam? Então Isaac também, realmente ele foi entregue como realmente servo diante do Senhor Deus, realmente como uma oferta, realmente com grande aroma para o Senhor. Então ele foi sujeito até a morte de cruz. Então realmente nós podemos dizer João Batista que apontou para o Senhor Jesus e disse realmente, eis o Cordeiro de Deus que leva o pecado do mundo. Então o Senhor Jesus, ele era um cordeiro, uma pequena ovelha. Então realmente nós podemos ver Abel, que realmente sacrificou uma ovelha para o Senhor. Quer dizer que posteriormente essa ovelha realmente se tornaria o sacrifício para levar os pecados por nós. Então ele está dizendo realmente, veja essa ovelha do Senhor. Em João capítulo 1, realmente o próprio João Batista disse, eu também não o conhecia. Mas se ele era a ovelha do Senhor, se é Cristo, eu não sabia. Mas o Senhor, ele me enviou realmente para batizar com a água. E disse, qualquer um que ver que realmente o Espírito Santo descer como uma pomba, realmente sabeis que este é o Cristo. Então é por isso que eu vi e eu testifiquei. É por isso que João Batista, vendo isso, viu que sobre a cabeça do Senhor Jesus havia descido o Espírito Santo como se fosse uma pomba. O Senhor Jesus também, quando foi batizado, realmente o Espírito Santo desceu com a pomba. Em João capítulo 3 aparece. Então João Batista, quando ele estava realmente evidenciando sobre o Senhor Jesus, também desceu uma pomba sobre a cabeça do Senhor Jesus. É por isso que ele disse, ele é o Cristo, ele é o Filho do Senhor Deus vivo. É por isso que nós todos que recebemos a salvação também somos ovelhas pequenas. Nós não somos bode, nós não somos leões, nós somos ovelhas pequenas também. Nós estamos seguindo ao Senhor Jesus. Então agora o Senhor Jesus é o nosso pastor e nós somos as ovelhas criadas por Ele. Então o Senhor Jesus disse realmente, apacenta as minhas ovelhas. Disse para Pedro, realmente as ovelhas que são os irmãos da igreja, os santos da igreja. Então, mas onde está o Espírito Santo? Realmente onde está o Santo? Realmente está sobre a cabeça dessas ovelhas. Então se nós somos como ovelhas do Senhor, então de forma silenciosa nós precisamos seguir ao Senhor Jesus. Mesmo que tenha algum tipo de sofrimento, mesmo que tenha algum tipo de perseguição, mesmo que me xinguem, mesmo que realmente blasfemem contra mim, mesmo que os judeus eles realmente gritaram para matar o Senhor Jesus que não tinha pecado. Então Pilatos realmente ele viu que o Senhor Jesus não tinha pecado. Depois, mas ele fez o quê? Que o Senhor Jesus ele fosse tormentado e assim realmente recebesse tanto sofrimento, ser chicoteado e depois passou ele para a morte. Então os soldados realmente cuspiram no rosto do Senhor Jesus, realmente esbofetearam, eles bateram com paus. Eles realmente colocaram um pano sobre a cabeça do Senhor Jesus e bateram e bateram. Eu disse realmente, você é o Cristo. Então realmente, Cristo, quem é que te bateu? Adivinha. Adivinha quem é que te bateu. Então você será considerado como profeta. Então eles realmente xingaram com tudo que era nome. Então esse Senhor é o Criador. Ele é o Rei dos Reis. Mas esse Senhor que não tinha pecado, ele foi cuspido, ele foi pisado, ele recebeu todo tipo de sofrimento. Vocês sabem, não é mesmo? Em Mateus capítulo 26, nós podemos ver como o Senhor Jesus realmente ele foi esbofeteado, ele realmente foi zombado, ele sofreu tanto, cuspiram no rosto dele. Falaram, se você for profeta, adivinha quem que te bateu? Se olharmos em Mateus capítulo 27 e diante, nós podemos ver como o Senhor Jesus ele recebeu todo tipo de blasfêmia, todo tipo de
dores, há muito sofrimento. Eles bateram no Senhor Jesus. Eles colocaram uma coroa de espinho sobre a cabeça do Senhor Jesus. Então o rei, ele precisa usar uma coroa, mas colocaram a coroa de espinho sobre a cabeça do Senhor Jesus. Mas o Senhor Jesus não disse uma palavra sequer. Se olharmos em 1 Pedro, realmente mesmo ele sendo filho do Senhor Deus, realmente ele aprendeu realmente a obediência através do sofrimento. E assim ele se tornou realmente a origem da graça para todos aqueles que nele creem. Então, realmente o Senhor ele recebeu todo esse tipo de sofrimento somente por palavras? Não, realmente ele não falou só por palavras. Realmente o Senhor Deus, ele amou este mundo e deu o seu Filho unigênito. Se olharmos em Romanos capítulo 8, versículo 32, realmente ele não poupou seu Filho, mas ele deu para todas as pessoas deste mundo. Então, o Senhor Jesus, ele não veio somente salvar através das palavras, mas ele realmente recebeu todo o sofrimento que era para a morte de cruz, e assim ele se tornou realmente completo por todos nós. Então quer dizer que assim ele se tornou realmente completo como Cristo. Então será que você se tornar o Cristo realmente é algo fácil? Então, realmente ele sujeitou até a morte de cruz. Olhamos 1 Pedro capítulo 4, versículo 19. Realmente as pessoas que recebem o sofrimento pela vontade do Senhor. Então, todos nós que recebemos a salvação diante do Senhor, realmente nós precisamos seguir ao Senhor. Então, nós realmente caladas como ovelhas, realmente nós precisamos seguir ao Senhor. Realmente o Senhor ele poderia ter xingado, mas será que o Senhor Jesus ele falou, nossa, agora vamos ver depois? Foi assim que ele disse? Não, ele não ameaçou. Ele deixou tudo para o Senhor que é justo para o juízo, o juiz justo. E ele recebeu todo tipo de sofrimento. O Senhor Jesus assim, ele morreu crucificado na cruz. Então, as pessoas do mundo estavam zombando, estavam abanando a cabeça, estavam cuspindo diante do Senhor. E o Senhor Jesus somente orou, pedindo para que perdoasse os pecados deles. Então, isso é mansidão, entenderam? Mansidão não é algo fácil. É por isso que 1 Pedro capítulo 4, versículo 19, nós como uma ovelha, pela vontade do Senhor, porque nós somos cristãos, porque nós fazemos a vontade do Senhor Deus. Então, nós, realmente, como aqueles que recebemos o sofrimento, realmente a boa obra é a vontade do Senhor Deus. Realmente, onde existe essa vontade do Senhor Deus, realmente assim nós iremos pedir para o Senhor, para que possa suportar, possa estar esperando por nós. Como o Senhor Jesus, realmente, quando ele morreu no último tempo, ele disse, Senhor, realmente eu entrego o meu espírito ao Senhor. Nós somente precisamos obedecer até o final. Nós não precisamos estar reclamando, nós não precisamos estar ir contra, rebelando, se manifestando contra o Senhor. Então, isso é mansidão e humildade. É somente deixar para o Senhor Deus. Então, o meu espírito eu deixo para o Pai. Então, Senhor Deus, o Criador, eu deixo esse meu espírito. Senhor, Pai, realmente eu deixo o meu espírito para o Senhor. Então, irmos até esse local é mansidão e humildade. Entenderam? Então, o amor realmente é sofredor. Por que é sofredor? Porque tem coisas que nós não vamos aguentar. É por isso que sofre. Precisa ser manso. Realmente não é de vanglória, não é para realmente se realmente reclamar. Não existe isso. Realmente, se nós olharmos nós todos, realmente recebemos algum tipo de sofrimento e perseguição, isso é a vontade do Senhor Deus. O Senhor Deus ele está vendo tudo. Então nós somente precisamos aguentar. Nós olhamos em Lucas capítulo 17, versículo 10. Então, tem um servo que estava trabalhando no campo, lavrando o campo, cuidando das ovelhas. Ele trabalhou o dia todo. Então, o dono, ele não fala, sente aqui, pode comer, descanse. Não, ele não fala isso. Ele fala, enquanto eu como e bebo, vocês vão aqui me servir. Então, depois vocês vão comer, depois de mim. Então, o que os servos vão dizer?
O Senhor, como é que você pode fazer isso? Nós trabalhamos o dia todo. Nós passamos o dia suando. Nós estamos com muita fome. As ovelhas não obedecem bem. O campo está tão difícil de cuidar. Mas chegando em casa, você não fala, trabalhou bem, agora vocês podem descansar. Podem comer bem agora. Podem descansar. Ele falou uma coisa dessas? Não, ele disse realmente, finge aqui. Então, realmente, os servos eles vão ficar realmente cansados, não é mesmo? Então agora imagine realmente qual foi a ordem diante do Senhor Deus. Então, depois que ordenado tudo o que eles fizeram, o que eles vão dizer no final? Os servos eles vão chegar e dizer: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Por quê? Somos servos. Já que é um servo, o servo não existe reclamação. Servo viver ou morrer é vontade do dono. O servo não tem planejamento próprio, não tem planos, não tem desejos próprios. Tudo é obediência, tudo ele existe pelo dono. Então é um servo inútil. Eles falaram, nós somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Já que somos servos, fizemos nosso trabalho como servo. Então o apóstolo Paulo, ele realmente ficava muito orgulhado de ser servo do Senhor. E ele viveu como servo de Cristo Jesus até a morte. É por isso que agora nós também precisamos seguir logo atrás. Isso é mansidão. Qual vergonha, qual dificuldade tenhamos. É por isso que eu peço para os irmãos e irmãs dentro da igreja, se esforcem, dediquem bastante dentro da igreja e falem pouco. Se esforça muito, mas fala muito. Então a pessoa que trabalha muito, ela quer falar muito. Então não é assim, não está certo. Quanto mais você se sacrifica, então você quer mais falar, mais você quer fazer isso? Não, não pode ser assim. Então mais você precisa evitar de se manifestar, você precisa se rebaixar, mostrar desse jeito. Então quanto mais você trabalha, menos você precisa falar. Quanto mais você sacrifica, mais você precisa diminuir a si mesmo. Então falando muito, mas ele quer sacrificar muito para se exaltar na frente dos outros, para se mostrar, gloriar, ser arrogante. Então, isso é arrogância. Então, isso é 0 pontos. Então se quiser ser assim, não pode ser. É por isso que qual trabalho que o cristão faça, realmente não pode reclamar. Se nós pensarmos na graça de Jesus Cristo que nós temos recebido, o que quer que nós façamos, nós podemos realmente pagar essa dívida diante do Senhor. Nós fazemos pelo Senhor Jesus que nos salvou. Então não tem o que reclamar, não tem o que se gloriar. Então não tem mais nada para que possamos fazer. Então realmente calado, trabalhando. Então, vamos procurar Lamentações. Lamentações, capítulo 3. Depois de Jeremias, nós temos Lamentações de Jeremias. Capítulo 3. Versículo 24. A partir do versículo 24 ao 26, eu irei ler. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e guardar em silêncio a salvação do Senhor. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Assenta-se solitário e fique em silêncio, porquanto Deus o pôs sobre ele.
A minha porção é o Senhor. Portanto, esperarei nele. Então, nós cremos, esperamos no Senhor. Então, a tua porção que nós temos é no Senhor. Quer dizer que a herança que nós temos é no Senhor. É por isso que nós estamos silenciosamente esperando no Senhor. Então, realmente, aqueles que são bem-aventurados, aqueles que irão receber o reino do Senhor com herança, aqueles que são mansos. Então, bem-aventurados os mansos, que herdarão os céus. Então, realmente, imagine se o Senhor não dissesse mansos, dissesse bravos, aqueles que pegam o poder e obrigam, realmente fazem a tirania, tomam coisas boas, tomam o dinheiro. É por isso que em Salmos, capítulo 37, né? Então, realmente, aqueles que vivem no meio dos ímpios, realmente não podem reclamar. Então, porque os ímpios, eles tomam as terras deste mundo, eles têm o poder, eles têm todas as coisas, eles dominam todas as coisas. Então, não pode reclamar nisso. Então, não pode realmente ter cobiça, não pode ter inveja disso. Então, realmente, vamos pensar, nós todos podemos ser iguais a eles? Então, é por isso que o maligno realmente irá desaparecer. Se nós olharmos bem, mesmo assim não iremos achar. Porque logo depois todos esses homens irão desaparecer. Mas você está reclamando por conta disso? Então somente os mansos de espírito irão conseguir o reino dos céus. Então, aqueles que estão silenciosamente, aqueles que têm a promessa do Senhor, aqueles que vivem no meio do juízo, para entrar no reino do Senhor, porque eles irão herdar os céus, irão entrar para a nova terra do Senhor. O Senhor irá dar a terra, a herança dos céus, quer dizer que irá permitir um novo reino para o Senhor. Quer dizer que é a nova terra que o Senhor irá permitir. Então existe uma nova terra que Ele irá permitir. Então é por isso que nós vivemos por conta disso. Então não tenho o que reclamar, não tenho o que brigar por conta disso. Então o Senhor é a minha herança, é a minha porção. Portanto, esperarei nele. Então a herança que o Senhor irá nos permitir é eterna. Então é por isso que para todos aqueles que esperam diante do Senhor, realmente o Senhor, Ele permite a sua graça, a sua salvação. É por isso que em silêncio nós precisamos esperar diante do Senhor. Nós, sem reclamarmos, precisamos esperar no Senhor. Então, realmente, o que é o homem diante do Senhor? Então, imagine, realmente o Senhor, Ele permite a graça, a sua salvação, para aqueles que fazem a vontade do Senhor, que estão em silêncio, solitários, aguardando o Senhor. Então, quem receber a salvação do Espírito, realmente o Senhor irá proteger, o Senhor irá permitir a graça. Então, até podemos entrar no reino do Senhor Deus, realmente até podemos ir para diante do Senhor, realmente o Espírito Santo sempre nos protege, sempre nos cuida. É por isso que, realmente, para aquele que pede, aquele que espera o Senhor, Ele permite a sua graça. Realmente, o homem ele precisa buscar a graça diante do Senhor Deus e esperar silenciosamente. Então, sem reclamar em nada, realmente sem brigar, sem estar em contendas. Realmente, silenciosamente, ele precisa esperar. Então, realmente, a vida de fé é um para um com o Senhor. Então, realmente, alguém me reconheça ou não, realmente eu preciso estar em silêncio diante do Senhor, vivendo para o Senhor. É por isso que agora nós todos, realmente, quando o Senhor Ele permite essa graça, o Senhor permitiu para que nós pudéssemos suportar essa mocidade. Então, realmente, silenciosamente, nós possamos estar como ovelhas caladas diante do Senhor. Então, é por isso que agora eu irei falar a palavra de Colossenses capítulo 3, versículo 12, porque era bom procurarmos todas as palavras, mas eu vou dizer: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Então você se revestir, quer dizer que você se reveste dessa personalidade do Senhor. As pessoas do mundo, se nós olharmos para a roupa dessas pessoas, nós podemos saber realmente, uma pessoa pobre, uma pessoa que é carente,
Então, mas os cristãos, eles não olham para essas coisas. É por isso que em 1 Pedro, capítulo 3, as mulheres terão uma roupa boa, se vestirem com tecido, com acessórios bonitos. Não é para ser arrogante, precisa sempre se enfeitar com obras boas, justas diante do Senhor. Então é por isso que agora, realmente com grande mansidão, misericórdia, benignidade, humildade, longanimidade, são as personalidades do Senhor Jesus. Então é por isso que agora precisa ter esse papel, essa personalidade do cristão diante do Senhor. Então agora essa personalidade que nós chamamos de mansidão, quer dizer que realmente é o mesmo do Senhor. Então se olhamos em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 3, realmente ele já disse que o servo do Senhor, ele não briga, realmente ele é amável, ele é bom para ensinar, ele é realmente aquele que a suporta bastante. Então, não é para brigar, entenderam? Então, por que querem brigar? Por que estão ali brigando um contra o outro? Então realmente não tem o que discutir, falar, estou certo, estou bem, é discutir. É só para a gente precisar estar em silêncio. Então, você briga ou você vai fazer isso ou aquilo. Não precisa fazer isso. Então, porque isso decai de um coração arrogante. São realmente como uma pessoa que gosta de estar em contendas. Não pode ser dessa maneira. Tá? Porque as pessoas que realmente sempre vão para brigar não podem entrar no meio dessa luta. Então, os servos diante do Senhor Deus, realmente eles precisam evitar de brigar, entrar em contendas. Eles precisam ser mansos para com todas as outras pessoas, então, até as pessoas que estão para ensinar. Então, não é porque está ensinando que ele está arrogante, grita com a outra pessoa. Então, não é para ser assim. Então, o Senhor Jesus fez dessa maneira. Então, o Senhor Jesus, ele lavou os pés dos seus discípulos e disse que ele se tornou mestre e Senhor. É por isso que lava os seus pés. É por isso que o Senhor ele disse que está correto para que nós também para lavar os pés dos próximos. Porque o Senhor ele está nos mostrando como exemplo. Porque o que lava o pé? Realmente o servo que lava o pé. O Senhor Jesus lavou os pés de Judas Iscariotes também. Então, em qualquer momento, se nós não formos mansos, humildes, nós iremos querer assentar sobre a cabeça do Senhor Jesus. É por isso que aqueles que vão contra, aquelas pessoas que não obedecem dentro da igreja, até todas essas pessoas que vão contra essa palavra da verdade, realmente precisam ter a misericórdia, precisam ter o coração manso para com essas pessoas. Não podem julgar essas pessoas. Não é para nós estarmos condenando essas pessoas. Nós precisamos realmente falar para essas pessoas para que possam se arrepender. Então realmente nós precisamos com mansidão e temor diante do Senhor. Como em 2 Pedro, realmente ele já disse, realmente toda a esperança que nós temos dentro do nosso coração, nós sempre precisamos estar preparados para responder com mansidão e temor. Porque se eu falar algo errado, pode ser que uma pessoa que era para receber a salvação não receba a salvação. É por isso que é necessário ter um coração humilde, manso, um coração sempre em temor. É por isso que essa pessoa, realmente ela possa compreender a graça do Senhor para receber a salvação. Então eu ajudo nesse trabalho, não é para me tornar um juiz naquele meio, não é certo? É por isso que esse fruto chamado mansidão, esse fruto do Espírito Santo, quer dizer que é uma das coisas que precisa ser manifestas e um dos frutos mais importantes da vida de um cristão. Então essa é a imagem realmente que simboliza o discípulo de Cristo. Então nós silenciosamente, solitários, qual dificuldade, qual tribulação que tenhamos, nós somente precisamos pensar no Senhor Jesus e precisamos seguir logo atrás. Então assim podemos dar os frutos do Espírito Santo. Vamos orar. Senhor Deus, Pai Santo e Misericordioso que nos ama, nós antes estávamos longe do Senhor Deus, nós vivíamos seguindo a vontade da carne, nós vivíamos comendo e bebendo desse pecado. Nós merecemos receber o julgamento, o castigo eterno diante do Senhor Deus, mas através desse grande amor que o Senhor ele nos amou, o Senhor nos salvou. Nós agradecemos por toda essa sua graça, Senhor. Agora nós todos que enquanto estamos vivendo neste mundo,
nós realmente podemos nos parecer com o Senhor. Possamos nos tornar em seus imitadores, como ovelhas pequenas diante do Senhor Deus, de forma silenciosa. Nós possamos ser humildes, mansos, de coração, para seguirmos a vontade do Senhor, para que assim possamos obedecer ao Senhor. Então, qual seja a perseguição, qual seja a dificuldade que tenhamos, que nós não briguemos, que nós não realmente decaiamos, mas sim que nós possamos sempre estar obedientes até o fim, possamos se sujeitar à sua palavra, nós todos possamos nos tornar em pessoas que obedecem e sujeitam à vontade do Senhor. Uma ovelha pequena, nós possamos viver a vivência de entregar a nós mesmos diante do Senhor, e assim o Senhor possa nos conduzir. Que o restante das nossas vidas, até nós irmos para o Senhor, que o Senhor possa cuidar e o Senhor possa nos conduzir. Oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.